Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Marcos, capítulo 6 de Marcos. E partindo dali, da casa de Jairo, à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Então ele sai de onde ele estava, lá na casa de Jairo, e vai para a sua terra. E os discípulos o acompanham, como sempre. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo... E aí o sábado é o problema, porque Jesus ia ensinar na sinagoga e as pessoas ficavam curadas. De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aqui já estava mais doce a situação. Ele estava na terra dele, viram tudo aquilo que acontecia, via ele fazendo as suas pregações com tanta sabedoria, fazia as parábolas mais maravilhosas, como disse o João, não dá jeito de escrever tudo, porque seriam muitos livros para descrever toda a história de Jesus. Aí o que eles perguntaram? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Engraçado que ele cita o nome dos irmãos, mas não cita o nome das irmãs. E entende-se que eram irmãos e irmãs por parte de pai, ou primos, que também eram chamados de irmãos dentro daquelas comunidades. Então, Maria só teve por filho Jesus, não teve outro, mas José, segundo algumas versões, repito, ele tinha sido casado, já era viúvo quando ele casa com Maria, e ele tinha vários filhos. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E eu fico olhando como que a gente vai lutando para esclarecer as pessoas. E as pessoas ficam sempre duvidando, mas você sabe isso? A gente explica, mas por que você fala isso? Chatice. Aí vem uma pandemia, as pessoas chegam, Gelson, pelo amor de Deus, o que é bom para isso, o que é bom para aquilo? As pessoas são assim. Naturalmente assim. Enquanto está tudo bem com elas, elas negligenciam, zombam ou até jogam pedra. Mas quando vem alguma intercorrência na vida delas que não dá para elas agirem assim, elas se complicam. E naquele desespero elas vão pedir ajuda a quem elas desesperam. Não adianta nos preocuparmos muito. Ele não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Mas, mesmo assim, curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Desistiu? Pelo contrário, trabalhou mais, foi nas aldeias vizinhas e continuou ensinando, continuou esclarecendo as pessoas e também curando os enfermos, como sempre Jesus fazia. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los, de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Vá para curar, vá para tratar os doentes, mas confie no Altíssimo. Não leve nada contigo. Leve apenas um bordão e uma túnica. O mais, tudo que vocês precisam, confiem, lhes será dado. Se passarem algumas privações, faz parte das provas e tribulações da vida. Assim, podemos deduzir e entender da lição que Jesus trouxe para nós. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Se alguém vos receber, você fica naquela casa. Não vá para a casa do vizinho, não vá para outra casa. Aquela que te recebeu, fique. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E aqui é uma coisa muito delicada, porque eles foram para ensinar o Evangelho.
Todos que estavam reencarnados naquela região foram preparados no plano espiritual para receberem o Evangelho. Se eles iam lá ensinar e eles os expulsavam, não queriam recebê-los, não mantiveram a sintonia superior e terão punições atrozes nas suas futuras reencarnações. Isso que ele quer dizer, que no dia do juízo, Sodoma e Gomorra é fichinha perto desses que negligenciaram o aprendizado do Evangelho. Não negligencieis o aprendizado do Evangelho. Procure sorver as leis do amor para crescerdes para Deus. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. A primeira coisa que eles falavam: arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos erros, dos vossos pecados. Procurai seguir a porta estreita que conduz ao céu. E para passarmos a porta estreita, um dos primeiros desafios é perdoar a nós mesmos. Perdoando a nós mesmos, nós nos arrependemos dos nossos erros e passamos a buscar acertar mais. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então eles usavam óleo como um mecanismo de curar. Não era simplesmente eles curavam, porque impunham as mãos. Tinha algo mais. Eu viu isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse: então, Herodes, ao saber que Jesus curava, mas também que seus discípulos passaram a curar, ele ficou bem conturbado. João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Ele queria dizer que João estava vivo. Era mais fácil acreditar que João estava vivo, tinha ressuscitado dos mortos, do que ter alguém que fazia curas maravilhosas. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta ou um dos profetas. Mostrando mais uma vez que, se João tivesse ressuscitado, tudo bem, João era naquela vida ele mesmo, ele tinha vivido, já tinha sido decapitado e já estava trabalhando no plano espiritual, então não tinha como ser João ressuscitado. Tudo bem, João é João, se ele não é ele que ressuscitou, ele conheceu Jesus já adolescente, então não tinha como Jesus ser João. Mas vamos para uma passo. Se eles diziam que era Elias, é porque eles acreditavam que Elias estava reencarnado. É um profeta ou como um dos profetas. Aí, ser profeta ou não, ser alguém que tem conhecimento, que tem entendimento, alguém que vivenciou aquilo ali. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: esse é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Herodes tinha casado com a esposa, com Herodias, esposa de Filipe, e João o condenava por causa disso. Pois João dizia a Herodes: não é lícito possuir a mulher de teu irmão. Criticar uma autoridade até hoje é algo muito delicado, muito complicado. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Aí ele já fez o parêntese. Aqui ele colocou que aqui atrás, vou voltar mais um pouquinho. Aqui ele coloca a fala de Herodes: este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Herodes dizendo. Agora ele faz o parênteses, como já lemos, explicando a situação de João perante Herodes. Então João, conhecedor da lei, ele criticava Herodes por estar casado com a filha com a esposa de Filipe. E Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia.
Cuidado com as mulheres do reino. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade, o ouvia. Então Herodes tinha um vínculo com João, que ele ouvia os conselhos de João, mandava guardar com segurança, protegia João, mas Herodias queria matá-lo. E Herodes queria poupá-lo, até ouvir os conselhos de João. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Aí Herodes está lá na festa, bebe, e ali tinha várias autoridades. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou Herodes, e ao que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Olha que perigo para um rei falar uma coisa dessa. Pede o que quiseres e eu te darei. Ela dançou, encantou todas as pessoas, ficaram muito felizes por ela estar ali dançando. Era já uma pessoa muito sensual, além disso, uma jovem bonita, sensual e sabia dançar bem, encantou a todos e ia receber recompensa, qualquer coisa que você pedir. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Não se fale as coisas por emoção. Vamos ter domínio das nossas emoções, prudência no que vamos prometer e como vamos prometer. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Era tudo que Herodias precisava. Te darei qualquer coisa até metade do meu reino. E entrando apressadamente, pediu ao rei dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Ele falou que daria qualquer coisa diante de todos, e ela pede num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Por isso, não devemos falar de uma forma emocional, levar pela emoção, falar de uma forma muito emotiva, deixarmos-nos levar pelos fatos naturalmente. É muito perigoso. Temos que saber agir com racionalidade e com prudência em cada uma das nossas ações. Por isso o texto está aqui. E como ele não poderia voltar atrás, por questão de honra, de ética e de uma série de coisas daquele momento, com as autoridades que ali estavam, e enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. A sangue frio, como se mata uma galinha. Ali a gente já vê que o executor já estava a postos, já estava ali perto, talvez participando da festa. E João estava preso. Bela ironia do destino dos seres humanos na terra. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta deu a sua mãe. É importante nós entendermos que a vida de João sempre foi muito desafiadora. Ele tinha que implantar as bases para o cristianismo até que Jesus chegasse e ele pudesse mostrar para o mundo que Jesus era aquele ali, que era o Filho de Deus. A partir desse momento, ele disse que era importante que Jesus crescesse e ele diminuísse. Dentro dos processos kármicos da vida, que algumas pessoas acreditam que João Batista era o mesmo Elias que havia mandado decolar muitas cabeças. Portanto, e a parte de Mateus deixa bem claro isso, ele pagava o seu karma, tendo a cabeça degolada naquela festa. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Então os discípulos de João Batista foram lá, pegaram o corpo dele para sepultar. E os apóstolos
ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito com o que tinham ensinado. E aí os apóstolos do Cristo ficam sabendo a notícia, vão contar a ele, e falando de tudo que João tinha feito, de todo o trabalho que ele tinha feito, tudo que ele tinha ensinado para as pessoas, acaba sendo morto de uma forma cruel, mesquinha, uma vigarice sem precedentes. Mas fazia parte do contexto daquela época e dentro das injunções kármicas. Mas Herodes certamente já teve encarnações maravilhosas para a redenção de sua alma. E João Batista, que já era grande, como Jesus disse, que é o maior, depois dele, ele é o maior dos homens que já teve a terra, certamente o protegeu Herodes, onde quer que Herodes estivesse reencarnado. Porque os espíritos superiores não podem ter mágoa, não podem ter ódio, não podem ter rancor, senão não é superior. E ele disse-lhes: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então Jesus recebe a notícia, não faz nenhum comentário, vai repousar um pouco à parte, num lugar deserto, sozinho, calmo. E foram sós num barco para um lugar deserto. Então Jesus tinha que entrar no barco com seus apóstolos e ir para um lugar deserto. E muitas das vezes nós temos que fazer isso. Entrar no nosso barco. No barco da nossa consciência e procurar um lugar deserto para ouvirmos a voz do Mestre falando em nossas mentes. Precisamos muitas das vezes procurar o sentimento de amor, de paz e fraternidade ao longo da nossa caminhada e irmos na direção do Mestre. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Quando a multidão viu ele entrar no barco e ir para o outro lado, imaginando o local que iam, correram para estar naquele magnetismo do Mestre, para estar diante do Mestre, sentindo e captando todo o seu sentimento de amor e de paz. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aquela multidão, ali caminhando, correndo, procurando um alento de paz, procurando uma palavra de conforto, procurando um ensinamento em prol do seu crescimento espiritual, do seu aprimoramento em cada um, em cada alma. E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhos e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Eles não tinham ali o que comer. E os apóstolos, já percebendo o estômago deles, já pedindo comida, pede o mestre para despedi-los, para que eles pudessem ir para as aldeias vizinhas, comprar alguma coisa para comer. Mas o mestre vê mais além. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. Estamos diante de uma grande multidão. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Ou seja, vamos gastar muito dinheiro que não temos para dar de comer. Por que nós temos que fazer isso? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Para Jesus, o problema não era a multidão faminta, era o que você tem para oferecer. O que temos em mãos que podemos começar a oferecer àqueles que estão com fome, àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão em dificuldade. Cada um de nós temos o nosso dever a cumprir, a nossa ação a tomar, a nossa responsabilidade frente às adversidades, frente à vida. E cada um de nós temos alguma coisa para oferecer a quem tem fome,
nem que seja uma palavra amiga, nem que seja um copo d'água. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartido de 100 em 100, de 50 em 50. Era uma multidão. Milhares de pessoas. E Jesus pede para dividir em grupos de 50 a 50, de 100 em 100. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. A transubstancialização, a materialização de milhares e milhares de pães e de peixes, saciando a fome de todas aquelas pessoas. Os poderes de uma mente adestrada ao amor, ao conhecimento, não tem limites. Ou cremos ou não cremos. Mas Jesus produzia a maravilha das maravilhas. E não tem como explicarmos, simplesmente aceitarmos. Ele multiplicou os pães e os peixes para milhares de pessoas. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ainda sobra 12 cestos de pães e de peixes. De 5 pães e 2 peixes, ele transforma alimento para a multidão. E ali, diante daquela multidão faminta, que se sacia a fome, desperta-lhes a fé e a certeza de um poder transcendente da vida, um poder transcendente de amor e de glória. E os homens que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E eles não contavam as mulheres e as crianças. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Elas estavam tão magnetizadas com aquela presença de Jesus, estavam tão magnetizadas com aquele amor de Jesus, que ele pede que os discípulos vão para o barco, para irem para Betsaida. E ele fica, despedindo a multidão, conversando com eles, orientando-os, para que eles tivessem fé e caminhassem dali para frente, com amor e responsabilidade uns pelos outros, que é o que ele sempre ensinava. E, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. É uma coisa importante da gente entender que Jesus sempre sobe ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Tem até um toque assim de ironia, né? Eles estão lá no mar, remando, e o vento está contrário. O barco não vai para frente como tinha que ir. Jesus vem caminhando sobre a água e ia passando diante deles. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Imagine aquele monte de homem assustado com fantasma andando sobre o mar. Não poderiam imaginar que o mestre tinha o poder de andar sobre as águas? Tudo bem, mas é assim que nós somos. Entramos no barco, estamos remando. O vento está contrário aos nossos processos evolutivos, aos nossos objetivos de vida. Começamos a perder a esperança, a ficarmos cansados. E ao vermos Jesus vindo caminhando sobre as águas para nos ajudar, ficamos assustados. E até gritamos de desespero, de pavor. Assim é a nossa vida. Mas Jesus é maior do que as nossas iniquidades. E sempre nos ampara em todos esses momentos difíceis, em todos esses momentos complicados.
porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. O momento está difícil, tenhamos bom ânimo. Não venhamos a temer. Vamos seguir com fé, vamos seguir com amor e com responsabilidade. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Sempre que Jesus precisava de ordenar os fenômenos da natureza, ele ordenava e tudo se acalmava. E ele começava a seguir com fé, com amor, educando, orientando, esclarecendo aqueles que estavam a caminhos com ele. E os discípulos cada vez mais maravilhavam-se de ver todo o seu poder, toda a sua glória. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Até mesmo os discípulos já estavam sem compreender aquele processo de transubstancialização para que ele pudesse criar tantos pães e tantos peixes ali naquele momento. E aí, acontece o fenômeno dos ventos pararem o barco. Jesus caminha sobre as águas e entra no barco e o vento se serena e eles prosseguem viagem. Sempre é assim enquanto Jesus entra no nosso barco, caminhando sobre as águas ou vencendo as tempestades. E Jesus entra nos nossos barcos ou no nosso barco e nos conduz para o reino da transformação, transformando nossos sentimentos, transformando nossos ideais, para que cresçamos para Deus, para que procuremos nos aprimorar. E quantos já estavam do outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Não tinha jeito, onde Jesus chegava, ele era reconhecido e ajuntava-se a multidão. Ele não tinha sossego. Viaja do barco, vai para o outro lado, chega a outra comunidade, é reconhecido. E, percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que achavam enfermos. Ajuntavam todos os enfermos e os conduziam até Jesus. Achavam todos os enfermos e os levavam até o Mestre. E, onde quer que entrasse, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos das praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar pelo menos a orla de sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. E agora já não é mais a questão de pedir que Jesus vá até eles, que faça uma cura para eles, indo Jesus oferecê-los. Eles pediam para tocar-lhe as vestes. E eles ficavam curados. A força do amor, a força da coragem e a força da fé. Precisamos desenvolver esse sentimento de amor pelo Cristo. Buscar tocar-lhe as vestes iluminadas, para recebermos a luz da sabedoria, da prudência, mas principalmente a do amor que edifica a paz e a harmonia em nossos corações. Que a paz de Jesus esteja sempre nos iluminando, nos fortalecendo, nos impulsionando para uma manhã de paz, de luz e de fraternidade.